Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e é claro que você tem sempre liberdade para me acompanhar, para me seguir, para compartilhar as minhas entrevistas. As entrevistas vão ao ar todas as segundas, a partir de 13h. E aí você pode compartilhar à vontade, porque assim o YouTube vai entender que é uma entrevista de qualidade. E eu quero falar sobre o mês de agosto, porque aqui no Brasil o mês de agosto é um mês dedicado às vocações na vida da igreja. Mas para a Ordem de Santo Agostinho, esse mês tem ainda mais um significado, porque existe a comemoração de vários santos, principalmente de Santa Mônica e de Santo Agostinho. E para poder nos ajudar a mergulhar nessa vida de espiritualidade, falar sobre a ordem, sobre os agostinianos recoletos, eu convido o Frei Sérgio Pérez. Ele hoje está aqui na nossa paróquia Santa Rita de Cássia, em Vitória, no Espírito Santo, e vai falar para a gente sobre essa vida dedicada a Santo Agostinho, aos ensinamentos de Santo Agostinho. Que, aliás, eu já vou começar, Frei. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Thaís. É um prazer, né, todo meu aí. E é sempre um prazer também falar sobre Santo Agostinho, né, falar sobre a espiritualidade agostiniana, que é muito rica, é muito profunda e é o que sustentou em grande parte, né, a vida da igreja. E como nós podemos e devemos viver a nossa fé segundo Santo Agostinho? Porque ele é citado, nossa, em falas, em pregações, em homilias. Sempre tem alguém que fala, nossa, como Santo Agostinho dizia. Como é que é isso? A vida de Santo Agostinho, ela tem alguns aspectos que creio que fala muito ao homem moderno, né? Porque ele é originário do norte da África, né? Ele já veio de uma família mista, né? De uma família mista porque a mãe era cristã, o pai era da religiosidade politeísta, né, própria, que nós normalmente chamamos de pagãos, né? Mas da religiosidade politeísta, então, própria ali do mundo romano, né? E era de origens romanas mesmo, né? Santa Mônica, o próprio nome já nos diz que ela teria uma origem nos antigos fenícios que habitaram essa região do norte da África, né? Certamente, e Santo Agostinho nos mostra isso, ela deveria falar a língua púnica, né? Então, quer dizer, é uma mulher de uma família muito enraizada no norte da África. A família já era cristã, né, quando Santa Mônica nasceu. Ela procurou educar os filhos na fé cristã, embora o marido, né, fosse pagão, né? Então, primeiro esse aspecto de uma família mista, né, de uma família sob o aspecto religioso dividida. A gente poderia pensar assim, sobre o aspecto étnico também, né? Porque Mônica com um enraizamento cultural, o marido com outro culturas muito diferentes, sim, né? Embora ali sob o domínio romano, né? Depois a trajetória de vida, a trajetória existencial, né, de Santo Agostinho. Foi criado primeiro porque os pais perceberam nele um potencial intelectual muito profundo, investiram no filho, né, investiram até o que não podiam, né, vamos dizer assim, tiveram que contar com a ajuda de um mecenas, né, como se diz, essas pessoas que colaboravam com artistas, com quem tinha algum tipo de dom, né, investiam. Um mecenas chamado Romaniano. Com a ajuda de Romaniano, ele conseguiu completar depois os seus estudos e veio a se tornar orador oficial do Império Romano, né? Mas, assim, por uma questão de uma ambição puramente terrena e em busca de um posicionamento político que lhe daria um certo prestígio, fama, né? Ele era o mais velho dos filhos?
Ele teve mais 2 irmãos, eram 3, né? E não me recordo agora se ele era o mais velho, porque ele tinha um outro irmão, né? E tinha uma irmã. Eu creio que ele era o mais velho, sim, né? Mas não me recordo agora. Não. Mas teve, assim, além do interesse dele, também do investimento dos pais em oferecer bons estudos, né, para que ele fosse uma pessoa de sucesso, né, exatamente, que ele brilhasse. Exatamente. E o objetivo era esse, né? Quando perceberam nele um potencial intelectual mais refinado, né, então já investiram. Isso não eles investiram nos continuavam outros, na África. Né, mas investiram nele porque perceberam nele esse potencial, né? E eles continuavam na África? Sim. Toda a educação dele foi ali? Foi inicialmente na cidadezinha dele, né? Chamada Tagaste. Hoje é uma cidadezinha que está na Argélia, na Tunísia, aliás. Se chama Souk Ahras, né? Ali ele passou os primeiros anos da vida dele. Um segundo momento da educação dele, digamos assim, que vamos fazer um paralelo, não se usava essa terminologia na época. Foi como se o ensino primário ele fizesse em Tagaste. Um ensino secundário foi feito em Madaura, né, que é uma cidade vizinha. Então ele foi para Madaura quando ele tinha aí seus 12, 13 anos, mais ou menos, né? Para avançar aí nos estudos, porque em Tagaste não tinha mais, né? Ele completou os estudos iniciais dele em Tagaste e aí foi para Madaura, que é uma cidade vizinha. Madaura hoje ainda contém muitos vestígios desse período romano, muitos vestígios arqueológicos, né? Alguns muito bem preservados, inclusive, né? Depois teria um nível acima ainda, que só em Cartago, né? E aí então com a ajuda de Romaniano que ele consegue realizar esses estudos em Cartago. Sem essa ajuda ele não conseguiria, né? E ele era cristão já nessa época? Não. Ele foi educado como cristão, mas ele não era batizado. Ele só foi batizado aos 32 anos de idade, né? Quando ele se converteu? Sim. Sabe, toda a família, todos os filhos, Mônica educou como cristãos, mas o batismo e Santo Agostinho, como ele enveredou por outros caminhos, ele, aos 16 anos, ele era um estudioso das letras clássicas, dos estudiosos clássicos, era um amante de Cícero e dos grandes escritores romanos, né? Nem tanto dos gregos. Santo Agostinho tem um pouco de trauma assim, com o grego, né? Isso ele fala nas Confissões. Mas os escritores romanos, sim, ele conhecia muito bem, né? Muito bem a língua latina. E teve uma obra de Cícero, essa obra se perdeu, a gente sabe dela, por Santo Agostinho e por algum trecho que um ou outro autor citou da obra, né? Mas ela mesma se perdeu, chamada Hortênsios. Quando Santo Agostinho leu essa obra, ele se encantou, né? Porque essa obra de Cícero era uma exortação à busca da sabedoria. E aí Agostinho queria essa sabedoria, né? Ele queria buscar essa sabedoria, ele queria atingir essa sabedoria. Primeira coisa que ele faz, então, ele, claro, lembra da mãe, lembra das coisas que a mãe ensinava, né, e vai buscar essa sabedoria na Bíblia. Mas ele usou uma tradução latina que não era muito bem feita. E para alguém que era versado nas letras clássicas, né, no latim mais erudito, então... Quando ele começou a ler, ele achou aquilo muito rude, muito pobre, né, digamos assim. Então ele se desencantou, né, e foi buscar essa sabedoria em outros lugares, né? Uma delas foi numa corrente sincrética, né, uma religiosidade sincrética que existiu em todo o Mediterrâneo, mais no Oriente Médio ali, que é o maniqueísmo, né?
Ele abraça o maniqueísmo, ele viveu como maniqueu durante 9 anos, né? E para a angústia e para a tristeza de Mônica, mas ele viveu nessa seita nesse período. Depois ele se desencanta também, ele começou a perceber que algumas coisas ali não se sustentavam, buscou em algumas correntes filosóficas, né? no ceticismo, ao final, ele, quando já estava em Milão, Milão, porque de Cartago depois ele vai para Roma. Em Roma ele deixa de ser maniqueu, mas foi com a ajuda dos maniqueus que ele vai depois para Milão. Né? E lá em Milão é que ele deixa de vez o maniqueísmo e abraça outras correntes filosóficas e encontra o neoplatonismo. Através do neoplatonismo, ele começa a repensar uma série de coisas na vida dele. E em Milão tinha o bispo Ambrósio. Ambrósio era famoso pela sua sabedoria, pela sua oratória, e Santo Agostinho era orador, né? Ele começa a frequentar as celebrações, né? Mas com o intuito de observar a oratória de Ambrósio. Só que junto com a oratória vieram as explicações, né? Veio uma nova visão dos textos sagrados, né? Então ele passa a ter também uma nova compreensão, e ele já estava abraçando nesse período o neoplatonismo. Então junta o neoplatonismo mais Ambrósio com a sua oratória e com o seu modo de ler e interpretar a Sagrada Escritura, aí ele começa um processo de conversão à fé cristã. Nossa, né? Mas paralelo a isso, uma mãe não deixou de rezar e pedir por ele, porque a história de Santa Mônica também é muito bonita, né? Por essa Sim. fé, por essa devoção, e ela inspira muitas mães, né? Sim, essa é uma das marcas, né, de Mônica. Ela passa, né, dentro da tradição cristã como essa mãe que orou incessantemente pela conversão do filho. Quando Agostinho envereda para o maniqueísmo e tudo mais, ele inclusive tenta arrastar Mônica, né, para o maniqueísmo. Ela permanece firme, né? Chega num determinado momento que, como ela, não, segue seu caminho, mas eu fico aqui. Né? Deixa eu só fazer uma pausa. Por que a imagem dela é representada por lágrimas e por que ela segura essa correia? Mônica tem um episódio que Santo Agostinho fala, né? Esse episódio seria ainda na África, porque depois, quando Santo Agostinho estava em Milão, Mônica já estava viúva, ela vai para Milão, né? E passa a morar com ele. Mas quando ainda estava na África, e ali percebendo os descaminhos, né? Esse fato de Agostinho estar enveredado por outros caminhos, ela ia chorar as suas mágoas, chorar, né, essa situação com o bispo do lugar. O nome do bispo não é citado. Né? Às vezes o pessoal acha que é Ambrósio. Não, esse episódio ainda ocorreu na África, era um bispo africano. Né? E de tanto ali chorar, o bispo uma hora chega para ela e fala, olha, vai em paz. Né? É impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Então essa frase ficou como uma marca de Santa Mônica. Né? É impossível que se perca o filho de tantas lágrimas. Né? E ali ela continuou, né, a sua vida. Tem um outro momento em que Santo Agostinho fala, né, que teve um sonho, e nesse sonho ele e Mônica estavam num lugar, né?
Aí Santo Agostinho, como que tá vendo? Né? Nós estávamos no mesmo lugar, então você deve estar aqui onde eu estou. Aí Mônica, não, você está entendendo esse sonho errado. Né? Nós estávamos no mesmo lugar, isso quer dizer que você tem que estar onde eu estou. É você que tem que estar aqui onde eu estou, não eu aí onde você está. Né? E Santo Agostinho tem uma frase, né, dizendo que ela me gerou 2 vezes, na carne e na fé. Isso. Quer dizer, ele reconhecia muito, de fato, a fé da mãe, né? Exatamente. E não só isso, né? Tem uma outra ainda, em que Santo Agostinho, quando depois já cristão, né, e repensa toda a sua vida, toda a sua história, ele diz assim, né, que havia bebido o nome de Cristo junto com o leite materno. Olha, sabe? Que linda! Isso ele cita nas Confissões. Então, assim, Mônica teve uma importância, um papel muito expressivo nessa trajetória de vida, né, de Santo Agostinho. Ela sempre foi aquela que estava ali na retaguarda, né, sempre procurando estar junto do filho, acompanhando, mas na retaguarda. E depois, quando Santo Agostinho se converte, Mônica mesmo diz, né, quando eles decidem retornar para a África, estavam em Milão, decidem retornar para a África, Santo Agostinho já estava batizado, ele mais alguns amigos. Chegaram em Roma, quando estavam no porto, né, de Ostia, que é próximo de Roma, Mônica adoeceu e veio a óbito. Né? Ela faleceu em Ostia, chamada Ostia Tiberina. Uhum. Nesse momento, quando ela já estava doente, ela teria dito, né, para Santo Agostinho, olha, vocês voltem, né, então para a África e não se preocupem, né, podem me enterrar por aqui mesmo, não precisa me levar para lá, né, Deus vai saber onde vai me ressuscitar, mas a mim já não me importa mais onde eu vou ser sepultada, né, me importa que eu queria te ver convertido, eu queria te ver dentro da fé católica. Isso, para mim, a minha missão já está cumprida. Não uso essas palavras, mas é como se ela tivesse dito, a minha missão já está cumprida. Podem me sepultar aqui mesmo e segue o caminho de vocês. Né? Em trocadilhos, né? Não são essas palavras. E Santo Agostinho faz isso? Sim. Né? Mônica é sepultada, né, em Ostia Tiberina e ele retorna para a África. O propósito de vida dele, depois que ele foi batizado, era de se tornar um monge. Né? Ele queria se tornar um monge. Ele passa a viver a vida monástica junto com aqueles que foram batizados junto com ele, alguns amigos dele, né? Formam uma primeira comunidade monástica lá na África mesmo, em Tagaste. Eles retornam para Tagaste. E aí depois um pouco mais adiante, ele se torna padre, depois bispo, e viveu como bispo aí quase 40 anos. Né? Isso tudo na África? Isso, no norte da África. E a correia? Essa correia também, ela é a mesma que vocês usam no hábito de vocês? Sim. Bom, Mônica é representada assim, né, com as vestes negras, né, que é a cor do hábito agostiniano. No caso de Mônica, a veste negra é também o símbolo da sua viuvez, do seu despojamento. Né, Porque ela não foi para um convento? Não. Assim como Santa Rita, né? Santa Rita viveu num convento. Mônica não. Mônica não. Enquanto eles estavam em Milão, já com o projeto de voltar para a África, teve um momento em que eles ficaram num sítio em Milão, junto, esse grupo de amigos. E ali, nas rodas de conversa, onde Santo Agostinho são os chamados diálogos de Cassicíaco, né? O Cassicíaco é esse sítio. Esses diálogos são as primeiras obras que nós temos aí de Santo Agostinho depois da sua conversão. Ele teria escrito algumas obras antes, mas essas obras anteriores, ele escreveu uma obra sobre música, sabe?
Mas depois da sua conversão são as primeiras obras escritas dele, né? Os Diálogos de Cassicíaco. E tem algumas intervenções de Santa Mônica. E Santo Agostinho, inclusive, admira assim, a capacidade, né, dela, a capacidade de reflexão, né, dela. Tem uma obra sobre a vida feliz, né, em que a resposta final é a Mônica quem dá, né? E ele fica surpreso assim, com a profundidade, né, da resposta que ela havia dado. Então ela participa também, né? Ela estava ali como a mãe preparando a comida, né, preparando as coisas para aqueles jovens que estavam ali discutindo, né? Mas ela tem algumas intervenções também. E aí acaba que essa correia meio que mantém o filho por perto. O simbolismo dela, é isso? Não? Bom, a correia, na verdade, tem vários símbolos, né? A veste monástica, né, vamos dizer assim, ela se caracteriza por uma túnica, né? Como na antiguidade as túnicas eram muito utilizadas, né? Nós temos na Sagrada Escritura várias passagens que usa, por exemplo, a expressão cingir os rins. Cingir os rins é colocar o cinto, né? É colocar um cinto. Quando que se cingia os rins? O que é cingir os rins? Na antiguidade, como eles usavam essas túnicas, né, quando se estava em casa, né, não se colocava cinto, então a túnica ficava solta, né, vamos dizer, o lugar do conforto, a túnica então ficava solta porque se estava dentro de casa. Agora, quando se ia para a rua ou se ia empreender uma viagem, aí se colocava o cinto. Então, cingir os rins tem esse sentido de estar preparado, né? Estar preparado para a luta do dia a dia e para as viagens da vida, né? Então, o cinto ele tem um pouco desse simbolismo também, de vigilância, de estar preparado, né? De estar em luta, né? Digamos assim, estar em atividade para alguma coisa, né? Não se está no repouso ainda, né? Está na atividade. Esse é um dos elementos do cinto, né? Mas além do cinto nos rins, nós temos um cinto também no sentido vertical, né? Que na Idade Média, esse cinto vertical era o símbolo da castidade, né? Então, por exemplo, uma jovem ainda não casada, virgem, ela usava esse cinto, né, para dizer que ela ainda era virgem e ainda não, quando já se casava, não usava mais esse cinto vertical. Né? Então, o cinto vertical, a borda vertical do cinto é o símbolo da castidade. Né? Nossa, que interessante. A nossa igreja é muito rica, né? Ela tem uma história. Tem uma frase que o senhor falou antes da gente começar a gravar, que eu queria que o senhor repetisse, eu não anotei, que eu falei sobre a questão de todas as pregações e citações temos Santo Agostinho. Repete essa frase para mim. Porque Santo Agostinho ele escreveu muito, né? Ele escreveu muito mesmo. A obra dele é bastante vasta, conseguiu ser preservada, né? Porque quando Santo Agostinho morreu, a cidade estava cercada, né? E foi saqueada depois, mas as obras dele foram levadas antes mesmo do saque final. E também porque, como ele era bispo e ele já tinha fama de santidade, os vândalos que estavam cercando a cidade, eles não atacaram a casa do bispo. Como ele tinha fama de santidade, então preservaram. Não se aproximaram, né? E aí, com isso, o restante das obras dele, algumas já haviam sido levadas, né, para uma tem a Sicília, outra ilha, não é a Córcega, Sardenha, para Sardenha. Então elas foram levadas para Sardenha e depois da Sardenha para a Itália. Né, as obras de Santo Agostinho. E com isso elas ficaram preservadas. É uma biblioteca vastíssima. Há coisa de uns 25 anos atrás, um pouco mais, foram descobertas mais algumas obras de Santo Agostinho que estavam num mosteiro na Áustria.
Nossa, que E preciosidade. aí os estudos tal confirmaram que, né, são obras legítimas de Santo Agostinho e foram publicadas aí recentemente, né? Ou seja, até hoje nós estamos descobrindo obras de Santo Agostinho. Nossa, que preciosidade. Como ele escreveu muito, né? Escreveu com estilos diversos, né? Nós temos cartas, nós temos sermões, nós temos algumas obras assim mais reflexivas, né? Mais condensadas. São estilos bastante diversos. Mesmo os sermões de Santo Agostinho, tem alguns sermões que são mais eruditos. A maioria dos seus sermões ele está falando para um povo muito rude. Então são sermões num linguajar mais simples, né? Então tem uma variedade muito grande. E, claro, Santo Agostinho, sobretudo no Ocidente, na Igreja Ocidental, ele se torna uma referência, né? Uma referência muito grande. Quando eu estava fazendo mestrado, eu tive uma disciplina que era História, Memória na Idade Média, né? E aí a professora tinha pedido para eu fazer um trabalho sobre história e memória, e eu, né, nesse período, falei, vou pegar Santo Agostinho, História e Memória em Santo Agostinho. E tinha um autor, ele é alemão, né? O texto estava em francês porque esse texto desse autor não está traduzido para o português. O sobrenome, eu me lembro, era Günther, né? Nesse texto desse autor, ele diz que praticamente Santo Agostinho, entre aspas, né? Jesus Cristo que é o Salvador, mas assim, foi graças a Santo Agostinho e a espiritualidade agostiniana que a igreja medieval conseguiu se sustentar e se manter. Sabe? Então, entre aspas, né, Santo Agostinho teria salvado a igreja, sabe? Porque foi o seu pensamento, foi a sua obra, foi a sua eclesiologia, foi a sua teologia que deu força e deu respaldo para a igreja medieval. Para poder se manter. E ali ele vai demonstrando, né, o porquê, é muito interessante. De forma que é muito corrente aí no meio eclesiástico, né, dentro do ambiente teológico, se dizer que assim como não existe missa sem vinho, não existe bom sermão sem Santo Agostinho, né? Se faz esse trocadilho aí. Adorei, adorei. Aliás, o senhor falou sobre o seu mestrado, o senhor fez, né, teologia, filosofia, né, para ser padre, né, essa a formação, mas o senhor fez graduação, mestrado e doutorado em história. Sim. E aí o senhor estuda uma história geral, mas que o senhor leva para a igreja, é isso? Sim. Nesse estudo? Para ser sacerdote, nós temos que fazer o curso de filosofia e teologia. Né? E toda ordem religiosa, toda congregação religiosa tem que ter também o ano de noviciado. Né? Isso é obrigatório para todos praticamente. Agora, além dessa formação, depois, com o tempo aí, eu fiz a graduação em História na Unesp de Franca. Depois eu fiz o mestrado também na Unesp, no campus de Franca. Como nós temos casa lá e eu estava por lá, eu fiz a graduação e o mestrado lá. Depois eu fiz o doutorado na PUC, em São Paulo. Né? E em todos eu procurei tratar de alguma coisa que tocasse a nós agostinianos e acabava tocando a história da igreja também. Né? Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Fazenda do Centro e a imigração italiana no sul do Espírito Santo. E até então o senhor não conhecia o Espírito Santo? Não, eu fiz o noviciado da Fazenda do Centro. Ah, fez lá então. Então o senhor teve esse contato lá. Sim. Ah, tá. Meu noviciado foi na Fazenda do Centro, em 1988. Né? Então, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a história da Fazenda enquanto núcleo colonial, porque ela tem alguns momentos anteriores. Né? Essa história está ampliando aí, né? Existe um período naquela região que vem aí dos jesuítas. Né? Isso é em Castelo, né? Em Castelo. Isso em Castelo. Então, naquela região ele tem uma presença missionária jesuítica no período colonial.
Depois tem o período da Fazenda do Centro, como fazenda de café, né, no período aí do Império. E depois tem o núcleo colonial, que já é no começo do século XX, né, quando a fazenda foi comprada pelos agostinianos e foi dividida para instalar ali as famílias, né, de italianos. Então ela foi comprada pelos agostinianos, dividiu para essas famílias e foi dada a essas famílias... Ou elas, ela continua sendo dos agostinianos? Não, ela foi dividida em lotes de 10 alqueires, né? Depois, com a produção, eles iam pagando a terra, né? E depois a terra era transferida para eles. Aqueles lotes passavam a pertencer a essas famílias, né? Que curioso. A ordem ainda tem hoje, mas o que a ordem tem hoje lá não é o que é 5% mais ou menos do que era a antiga fazenda, né? Ela era muito grande, a fazenda. Então, antes do senhor vir aqui para morar em Vitória, né, vir para a paróquia Santa Rita, o senhor já tinha morado no Espírito Santo? Já. Mas como mineiro, porque o senhor é mineiro, nasceu em Alpinópolis, né? Mas depois aí foi criado na cidade Carmo do Rio Claro, que ela está mais próxima de São Paulo, é isso? Essa cidade? Sim. A cidade onde eu nasci, né, Alpinópolis, aí existem alguns nomes parecidos, né? Existe Alvinópolis, né, que é perto de Ipatinga ali, né? Ah, tá. E tem Altinópolis, que é no estado de São Paulo. Altinópolis, quase na divisa com Minas Gerais, e não é muito longe de Alpinópolis, não, mas é Altinópolis. Essa é Alpinópolis. Que o senhor nasceu lá. O senhor tem quantos irmãos? Minha mãe gerou 8, né? 2 faleceram ainda muito criança, ainda de colo, né? Um tinha menos de 1 ano de vida quando faleceu, o outro eu não sei exatamente, né? Mas era bem criança ainda quando faleceu. Então, criados foram 6. E como veio a decisão de entrar para a ordem, né? Por que o senhor escolheu para a ordem? Existia já uma referência de algum padre na cidade? Cidade pequena, provavelmente? Não, aí são as trajetórias estranhas da vida, né? Quando eu estava com 15 anos, né? Eu queria ser militar, né? e me preparei para servir o exército? No caso, eu ainda fiz uma escolha, né? Não sei porquê, mas eu era encantado com a Marinha, né? Mesmo? E aí eu estudei, me preparei e fiz o concurso, né? O concurso foi em 81, final de 81. Fiz o concurso para o Colégio Naval, passei e fui estudar em Angra dos Reis, né? Então, fiquei ali em Angra dos Reis 3 anos, né, estudando no Colégio Militar. E foi lá, nesse período, né, que eu já tinha uma atuação, assim, né, em grupos de jovens antes, participava de grupos de jovem. Lá na minha cidade mesmo, ajudava nos trabalhos lá em algumas comunidades. A família era católica? Sim. O senhor foi criado num berço católico? Sim. E lá no colégio eu me envolvi muito com o grupo de jovens também, com o serviço de assistência religiosa, né, da Marinha. Tinha um capelão, né, e eu tinha muita proximidade lá com o capelão, estava sempre ajudando lá nas missas e tal. E foi ali que começou esse despertar, né? Eu conversei na época com o capelão, olha, vamos amadurecer, né? Vai estudando, né? Vamos conversando e depois você toma aí as suas decisões, né? E assim foi. Teve um período aí no final de meados de 83 até o começo de 84, eu tinha uma proximidade muito grande, estava sendo acompanhado pelos jesuítas, né? No Rio de Janeiro, tive contato com um deles em Indaiatuba, na casa que eles têm lá, né? Lá em Itaici, né? Eu tive alguns contatos, fiz alguns encontros mesmo com eles. Eu ia muito ao Rio de Janeiro para um acompanhamento lá com eles.
E foi nesse meio aí, nessas idas ao Rio de Janeiro e tal, que eu tive contato também com os agostinianos. Eu estive um dia no Colégio Santo Agostinho, lá no Rio. No Rio. Uma outra vez eu estive lá na paróquia São Januário e ali. Bom, no final das contas... O senhor concluiu o curso? Concluí o curso na Escola Naval? Sim, no colégio, né? Colégio Naval. A escola propriamente é no Rio, né? É distinto. É verdade, é colégio. Colégio Naval e Escola Naval, são 2 níveis diferentes. Eu concluí o Colégio Naval e do Colégio Naval eu já fui para o Seminário dos Agostinianos em Franca, né? E como é que a sua mãe recebeu essa notícia? A minha mãe foi tranquila, meu pai que ficou meio assim, né? Porque o senhor saiu de casa para ser marinheiro, para ser um militar, e voltou um padre. Sim. Foi assim, mais ou menos isso, né? Porque o senhor sai sim. E volta de outra forma. Como disse um dos oficiais quando eu estava no meu processo de baixa, né? Isso no finalzinho de 84, ele todo admirado, né? E ele falou, nossa, você está dando uma guinada mesmo na sua vida, né? Usando uma expressão marinheira, né? Uma guinada mesmo na sua vida, né? E... sim, uma guinada, mas que tem algumas coisas... E o que encantou o senhor na Ordem dos Agostinianos, na vida vocacional? Primeiro, a simplicidade de vida, a vida de oração, né? Eu estive em Franca antes de entrar, né? Foi mês de outubro, mais ou menos, de 84. Eu estive em Franca, passei uns 2, 3 dias lá, e eu gostei, né, do ritmo de oração, a simplicidade de vida, o estilo de trabalho pastoral, né? Enfim, eu achei bastante atrativo aquilo. E assim, a vida de Santo Agostinho também fala muito, né? Essa identificação com o fundador, né, digamos assim, isso é importante também. Santo Inácio de Loyola também tinha umas coisas muito interessantes que eu admiro, mas Santo Agostinho falou mais. Falou mais alto. E por isso os diferentes estilos dessa vida, desse estilo de viver e da fé que diferencia as ordens, os agostinianos recoletos, dos agostinianos descalços, isso que diferencia? Sim, sim. Isso mostra muito da diversidade de dons, né? O Concílio Vaticano II tem um momento em que define a Igreja como sendo hierárquico, carismática, né? Hierárquico porque ela tem uma organização hierárquica, mas ela também carismática, no sentido de que o Espírito Santo suscita dentro da igreja os mais variados dons. E sempre foi assim na história. Sempre, desde o começo. Nós temos aí dons dos mais diversos. Isso está lá nas cartas de Paulo, né? Sobretudo na carta aos Coríntios, né? Onde ele fala dessa diversidade de dons, né? E quando se trata de vida monástica, de vida religiosa, né, de vida consagrada, nós temos também uma variedade muito grande. Que essa variedade é fruto da diversidade cultural, é fruto das demandas de cada época, né? Então, vai surgindo, né? Assim como hoje continua surgindo também novos estilos, né? Vai se adequando. Novas ordens, né, vão surgindo, né? Sim. Por exemplo, o nosso Papa, Leão XIV, é um agostiniano. Sim. Mas ele é da Ordem de Santo Agostinho. Santo Agostinho, propriamente na sua época, ele não fundou uma ordem, né? Ele fundou mosteiros, né? Ele fundou mosteiros. Era o costume da época, né? A vida monástica já existia. Os mosteiros tinham lá, cada mosteiro tinha a sua regra, né? Ele escreveu uma regra para os monges, né? E foram surgindo mosteiros diversos ali no norte da África, né? Então, o que existia inicialmente eram esses mosteiros, que praticamente foram todos destruídos depois. Todos. Destruído pelos vândalos, né, nas invasões dos vândalos ali no norte da África,
E depois, quando vieram os muçulmanos, aí sepultaram de vez, né, esses mosteiros. Acabou, destruiu tudo, né? Mas o que eu falei, a obra de Santo Agostinho foi preservada. Né? O pensamento de Santo Agostinho foi preservado. No século X, mais ou menos, século X, que surge uma primeira forma assim, mais institucionalizada relacionada com Santo Agostinho, que foram os cônegos regulares. Nós temos um cônego regular famoso, né? Mas só que não terminou a vida dele como cônego regular, mas como franciscano, que é Santo Antônio. Santo Antônio ele era um cônego regular, era agostiniano. Né? É mesmo? Os cônegos, eles geralmente estavam vinculados, né, a uma catedral, né, faziam parte ali do conselho do bispo, e eles tinham essa obrigatoriedade de rezar em conjunto, né, em comum, a reza em coro e tudo mais. Então, os cônegos regulares foram as primeiras ordens, as ordens mais antigas que nós temos relacionadas a Santo Agostinho são os cônegos regulares. E aí tem muitos, cônegos regulares lateranenses, os premonstratenses, tem vários tipos os cônegos regulares do Santo Sepulcro, são vários estilos aí que nós temos, né? Depois, no século XIII, na época aí de São Francisco, São Domingos de Gusmão, eles inauguram um novo estilo de vida religiosa, né, que o nosso hábito, inclusive, segue esse modelo da época, né, de São Francisco, São Domingos de Gusmão, que é as chamadas ordens mendicantes, né? Ela tem uma organização institucional diferente dos mosteiros, das abadias, né, dessas ordens de cônegos regulares. Ela é um pouquinho diferente. Então, a ordem dos eremitas de Santo Agostinho, né, que era assim chamada inicialmente, ela surge em 1256, né, com o Papa Alexandre IV. Havia um grupo de eremitas ali numa determinada região ali da Itália, e o Papa, na época, falou, olha, ao invés de ficar aí, cada um, né, vamos juntar e tá aqui a regra de Santo Agostinho e vamos seguir a regra de Santo Agostinho, né? Então aí surge a ordem dos eremitas de Santo Agostinho, que é a ordem do Papa, né? Hoje é a ordem de Santo Agostinho. Depois, no século XVI, né, lembramos que Martinho Lutero era um dos eremitas de Santo Agostinho, né? Ele era agostiniano. Martinho Lutero era agostiniano? Era agostiniano, né? Ele fazia parte da mesma ordem do Papa, né? Da ordem dos eremitas de Santo Agostinho, do Papa Leão XIV. E com toda a problemática que surge aí na vida da igreja com a reforma protestante, surge os diversos movimentos ali de reforma das ordens religiosas, né? A chamada Contra-Reforma Católica, ou a reforma interna dentro da própria igreja, né? Dentro desse espírito de reforma interna, né, da igreja, surge, por exemplo, os carmelitas descalços, né? Aí Santa Teresa, São João da Cruz e tal. E dentro dos agostinianos também tinha esse movimento chamado descalceis, ou recoleção. Esse movimento, na verdade, surgiu dentro dos franciscanos no século XIV. Sabe? No século XIV, século XV, se fortalece mais no século XV. Esse movimento chamado recoleção. Mas não existe nenhuma ordem franciscana recoleta, né? Talvez os capuchinhos ou os conventuais, que são originários de franciscanos? São franciscanos. Esses talvez venham aí desse espírito da chamada recoleção. Recoleção ou descalceis, né? No caso da Espanha, a ordem assume esse nome de recoletos, né? Então surge aí os agostinianos recoletos.
Na Itália, preservou-se o nome descalço. Então, lá tem os agostinianos descalços. Nós temos as duas ordens aqui, as três, né? Então, a Ordem de Santo Agostinho, os Recoletos e os Descalços aqui no Brasil. Mas a Ordem de Santo Agostinho e da Ordem de Santo Agostinho Descalços foi mantida na Itália, né? Ela começa os descalços na Itália. E só os Recoletos que começam na Espanha. Os Recoletos na Espanha. E acabou sendo duas ordens diferentes, embora frutos de um mesmo movimento. Mas elas não estão embaixo do mesmo guarda-chuva, assim, como se a Ordem de Santo Agostinho tivesse determinadas regras? Não, elas surgem da Ordem de Santo Agostinho. Mas elas têm regras próprias? A regra é a de Santo Agostinho, como patrimônio espiritual, digamos assim. Depois, cada ordem tem as suas constituições próprias, né? O seu regimento interno próprio, digamos assim. Né? Aí cada uma tem o Tem seu algo regimento. assim curioso assim que uma ordem faz, diferente do que o Recoleto faz, dos descalços? Fiz uma pergunta difícil. Na verdade, a espiritualidade é praticamente a mesma, né? Mas é a forma de viver ou a forma de... Inclusive, o documento que dá origem aos agostinianos Recoletos se chama Forma de Viver. Tem esse nome mesmo, Forma de Viver. E é uma forma de viver diferente porque teria esse caráter mais voltado para a oração, para uma vida mais de jejum, de penitência, de vida conventual, devocional, né? Uma espiritualidade mais interna, né? Nem tanto para um trabalho apostólico exterior, né, digamos assim. E o hábito de vocês é igual? É semelhante. Todos vivem Tem pequenas juntos, diferenças. O nosso e o dos descalços é praticamente igual, é o mesmo, né? Mas da ordem de Santo Agostinho, a diferença está no capuz. O capuz da ordem de Santo Agostinho ele é um pouco mais longo. Ele é quase que de um cônego regular, né? É um pouco mais longo. Mas também preto. Todos usam todos pretos, porque todos os usamos franciscanos o cinto. usam o bege. É um marrom, né? Marrom, é um marrom. É um marrom. Aí todos usam... É um marrom cor de terra, né? Assim, Mas todos usam a correia? Todos usamos a correia, todos usamos o hábito com capuz, né? E o capuz em si é para ser usado mesmo? Ou ele é só apenas decorativo? Nós usamos muito pouco, mas dentro da tradição monástica, o capuz ele é o símbolo do silêncio, da meditação, né? da oração pessoal. Né? Nós temos algumas ordens religiosas, por exemplo, que quando o monge está com o capuz, significa que não se aproxima porque ele está em oração. Meditando, ele está em oração, ele não deve ser interrompido, né, digamos assim. E o senhor usa aqui no Brasil? Porque para o Brasil isso é algo diferente, né? Sim. E tudo. O senhor costuma usar na rua? Alguns dos nossos usam com mais frequência, né? Na rua, assim, normalmente eu não uso. O senhor fica com receio de chamar muita atenção? Não é receio de chamar atenção nem nada, mas às vezes o calor é um pouco... É verdade. Mas né? Deve gerar curiosidade, não, Frei? Em alguns sim, em outros não. Eu uso mais em momentos litúrgicos ou alguns momentos mais festivos. Eu percebo, por exemplo, quando nós saímos em procissão na paróquia, vocês estão sempre com esse hábito, né? É isso que acontece. Fora da paróquia, né? Dentro não se usa, porque tem uma veste específica para a celebração, não é isso? Nós, para a celebração, a veste propriamente é a túnica branca, né? Nós temos também a possibilidade de celebrar com o hábito, mas raramente alguém celebra assim com o hábito. Né? Eu queria que o senhor explicasse sobre o símbolo dos agostinianos Recoletos. Eu tenho até aqui um presente que eu ganhei. Vou mostrar, não só dos Recoletos, como dos agostinianos em geral. Né? Todos praticamente assumem essa mesma simbologia. Né?
Então, o coração com a chama, isso. Ele representa os agostinianos. Coração, a chama e o livro. E o livro. Um dos lemas, né, dos agostinianos, da Ordem de Santo Agostinho, dos Recoletos, dos Descalços, imagino que os assuncionistas também tenham um lema semelhante, é amor e ciência. Que são palavras que condensam muito da vida de Santo Agostinho. Né? Nossa, então por isso o coração e o livro. Isso, amor e ciência. Amor e ciência, né? É o lema dos agostinianos. Amor aí é caritas, né? Não é qualquer amor, né? Digamos assim, é caritas, é o amor que procede de Deus. Ciência e caridade, né? Duas palavras que iluminaram a vida de Santo Agostinho, né? Ciência, conhecimento, né? Ciência aí como conhecimento. Então, o coração e o livro, né? Tanto que fica nessa imagem aí, Sandra. A chama... A chama, Santo Agostinho tem uma frase nas Confissões que se tornou clássica, né? Inquieto está o nosso coração enquanto não descansar em vós, né? Então essa inquietude, a palavra inquietude é muito aplicada a Santo Agostinho, né? Como aquele que estava sempre em busca, né? Sempre querendo saber mais, conhecer mais, essa busca da sabedoria, essa busca de conhecimento depois da palavra de Deus, essa busca, né? Então a chama é esse símbolo mesmo da inquietude, né? E a flecha? A flecha é o coração ferido, vamos dizer assim, ferido por esse amor de Deus, ferido por essa caridade, né? Tem o sentido da dor também, né? Que está muito expressa, né? Na vida, no pensamento e na obra de Santo Agostinho, né? A dor, digamos assim, dessa nossa consciência, nessa nossa condição humana de pecadores, né? Mas ao mesmo tempo abraçados pela graça de Deus, né? Vamos dizer assim. A flecha ao mesmo tempo que lembra essa nossa condição humana pecadora, dolorida, né? Mas ao mesmo tempo também ferida, vamos dizer assim, pelo amor de Deus, né? A graça de Deus, ela também nos impele, ela também nos absorve, né? Ela modifica, ela transforma a nossa vida. A flecha aí é quase que um símbolo dessa conversão que implica muitas vezes um sofrimento, né? Um sofrimento muito grande. Porque até tem uma frase, né? A medida do amor é amar sem medida. Sim. Santo Agostinho ele tem muitas frases, só que assim, nós temos um problema muito sério de traduções, né? Às vezes nós traduzimos sempre como amor coisas que estão com outras palavras na obra de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tem momentos que ele usa caritas, nós traduzimos como amor. Tem outros momentos que ele usa dilexio, que nós também traduzimos como amor. Mas cada uma dessas... E tem um momento em que ele fala de amor mesmo, usa a palavra amor, que aí também tem um sentido muito específico, né? Para cada uma dessas, Santo Agostinho está dando uma nota diferente, né, vamos dizer assim. Aquela palavra, né? Para aquilo que nós traduzimos como amor. Mas né? Todas as ordens de Santo Agostinho têm esses símbolos? Tem. Todas? Tem. Todas as ordens de Santo Agostinho. Mas elas não são iguais, assim. Os Recoletos utilizam esse tipo São muito ou não? semelhantes, né? Semelhantes? É muito semelhante. Mas vão usar os mesmos símbolos, né? Usa o coração em chamas, flechado, o livro. Né? Que interessante, Frei. Todas... E que tem uma representatividade enorme, né? Quando a gente para, né, para apreciar. Sim. Agora, nós falamos muito sobre Santa Mônica, Santo Agostinho, no mês de agosto, mas tem muitos santos no mês de agosto agostinianos. Ao longo do ano nós temos aí vários, né, santos agostinianos, e no mês de agosto temos bastantes, né? Algumas figuras muito interessantes, né, como o beato
João de Riete, né, que é o patrono dos irmãos. Nós temos Santa Clara de Montefalco, que foi uma abadesa agostiniana também, numa região próxima ali de Cássia mesmo, né? Clara de Montefalco. Nós temos os bem-aventurados Bonifácio, Liberato, e entre um grupo de frades, né, de um dos mosteiros de Santo Agostinho do norte da África, mas que foram martirizados, né? Eles foram espancados, digamos assim, até a morte, tiveram praticamente seus ossos todos quebrados, né, e depois foram colocados num barco em chamas, né? Nossa. E no meio desses havia um jovem chamado Máximo, né? Então, Máximo é o padroeiro dos noviços, né? Faz parte desse grupo de mártires, né? Isso deve ter sido o século VI, mais ou menos, né? Quando os vândalos ainda tomavam conta ali do norte da África. Nós temos aí também, né, Santo Agostinho, no dia 28 de agosto, temos Santa Mônica, que atualmente a gente celebra no dia 27. Essa data... Já mudou, essa data modificou? Era antes, no dia 4 de maio. Né, faz uns 15, 20 anos, mais ou menos, que a gente está celebrando no dia 27. Mas antes a gente celebrava no dia 4 de maio. E por que a mudança? A igreja achou melhor colocar mãe e filho no próximos. Mesmo mês. Entendi. Santa Mônica no dia 27, Santo Agostinho no dia 28, né? Para ficarem juntos, já que existe uma relação muito profunda também entre eles, né? Excelente decisão, né? Tem Santo Ezequiel. Tem Santo Ezequiel Moreno, que é um santo recoleto, né? Foi canonizado em 92, durante a Conferência dos Bispos em São Domingos, né, pelo Papa João Paulo II. É praticamente o patrono dos missionários na América, né? Santo Ezequiel Moreno. Até, aliás, Vanessa pediu para eu mostrar. Isso é o que é, Vanessa? Onde? É o quarto, deve ser o quarto onde ele viveu. Onde Santo Ezequiel viveu? É isso? É o quartinho dele. Olha que interessante. Agora tem uma santa que o senhor estava me falando, que tem um milagre que foi em Franca, aqui no Brasil, né? Aqui não, mas ela não é agostiniana, né? É uma mãe também. Nós estávamos falando das mães. Das mães, é verdade. Então ela não é uma... Ela não é... Não, ela era uma médica casada, né? E teve filhos, e numa da gestação bastante complicada, Santa Giana Beretta Molla, né? Deve estar fazendo o quê? Uns 50 anos, mais ou menos, que ela faleceu. Ela teve uma gestação bastante complicada. Na época, os médicos recomendaram retirar a criança, que ela não ia conseguir sobreviver, e a criança também corria risco, mas que retirasse a criança para que pelo menos garantisse a vida dela. E ela se recusou, né, e não ia levar até o fim, e conseguiu ter a criança, mas depois, por conta das complicações pós-parto, ela também veio a óbito. Santa Giana Beretta Molla, né? E o milagre que a levou aí ao altar, né, um dos milagres ocorreu em Franca, né, com uma senhora, na época era bastante jovem, né, e ela teve também uma gestação bastante complicada, perdeu todo o líquido amniótico no meio da gravidez, e aí os médicos também recomendando retirar a criança, que a criança não iria sobreviver e tal, mas ela pedindo a intercessão na época beata, né, Giana, ela levou a gravidez até o fim, a criança nasceu, a criança já deve estar com seus 20 e poucos anos aí, sabe? Uma menina saudável. E esse milagre, então, fez com que a beata Giana fosse canonizada
depois, né? Então, mas assim, foi como sobre mãe, a influência, né, né? de Santa Mônica, assim como Santa Rita também, né, que tem uma influência enorme, né, nas mães, naquela questão da gente, como mãe, não desistir. Eu falo como Thaís, né, assim, de ver essa história, de ouvir, de ler, de acreditar no crer, né, que é possível a gente manter os joelhos, né, no chão, rezar pelos nossos filhos, né, Frei? Sim. E mesmo entre os agostinianos, nós temos, por exemplo, a bem-aventurada Cristina de Spoleto, que também foi mãe, né, que também foi casada, né, teve filhos, né, e era uma terciária, né? Seria da fraternidade secular, né? Uhum. Mas que levou depois, no final da sua vida, uma vida assim, de austeridade, de oração, né, de muita penitência. E o corpo dela se encontra num convento de monjas agostinianas também, né? E essa não é tão conhecida, não é tão falada, mas foi uma dessas mães que também levaram uma vida santa, né? É verdade. Aliás, na nossa paróquia a gente tem, assim, não sei se em todas as paróquias agostinianas tem, assim, um grupo de mães Mônica. É um movimento que cresceu muito, né, ultimamente, as chamadas Mães de Santa Mônica, que são mães, né, que oram aí pelos seus filhos, né, aqui na paróquia nós temos um grupo bastante expressivo e, em geral, nas paróquias agostinianas tem. E tem uma curiosidade, Frei, que assim, né, saindo completamente do nosso assunto e indo para um assunto mais pessoal. O senhor é intolerante à lactose, não é isso? Sim. Tanto que a sua hóstia, ela é diferenciada, né? Comprada uma partícula diferenciada sem glúten, é isso? Isso. Quando é que o senhor foi diagnosticado? Diagnosticado foi em 2012. Eu tenho um problema de saúde que é chamada doença celíaca. Né? Uhum. É um problema que tem crescido muito ultimamente. Né? A doença celíaca ela é marcada pela intolerância ao glúten. Mas é um problema já com registros muito antigos. Né? Uhum. Tem uma postagem por aí que quem posta talvez desconheça, né, a situação. 5.000 anos que a humanidade come pão e agora, né, vamos dizer assim, essa frescura toda de intolerância a glúten. Né? 5.000 anos que a humanidade come pão e 5.000 anos que já se registrou, porque tem registros disso. A palavra celíaco é uma palavra grega, ela tem raízes gregas, né? Mas antes dos gregos já existem registros de que algumas pessoas, quando ingeriam o trigo, elas sentiam desconforto abdominal. Né? E daí a palavra celíaco é exatamente quem sente dores no estômago, quem sente dores abdominais. Né? Mas era uma porcentagem muito pequena. Ultimamente, não só a doença celíaca, como uma série de alergias alimentares cresceram assim assustadoramente, né? E o senhor sempre teve esses sintomas? Hoje, quando a gente vai olhando para trás, assim, na história, a gente percebe que sim. Uhum. Meus 2 irmãos que faleceram ainda muito criança, possivelmente tenha sido isso. Porque eles começaram a apresentar problemas de saúde quando começou a mudar a alimentação. Uhum. Né? Ainda teve uma perda de líquido, desidratou, provavelmente, naquela época, né? Sim, sim. Esse eu me lembro, eu tinha 10 anos quando ele nasceu, né? E quando ele nasceu e quando ele morreu, porque ele morreu com menos de 1 ano de vida, né? Uhum. Ele faleceu em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas, e os médicos, tanto o primeiro, que era logo abaixo de mim, quanto esse, os médicos deixaram muito claro, a gente não sabe qual é o problema deles. Né? Simplesmente eles rejeitavam a alimentação. Uhum. Né? E possivelmente seja a intolerância à lactose, a intolerância ao glúten, né? Enfim. Vieram a óbito, no caso, ainda muito criança. Eu sempre tive, assim, eu sempre comi muito bem, né? Graças a Deus.
Mas de vez em quando... Gosta de comer? Mas de vez em quando passava mal mesmo, né? Mas quando passava mal, às vezes era aquela questão, é uma virose, né? Foi alguma coisa que eu comi uma gastroenterite, que não me fez bem. algo assim, né? Eu percebi, por exemplo, que salgados não me faziam muito bem, então eu deixei de comer salgados. E assim, durante quase toda a minha vida, a minha alimentação sempre foi muito variada, muito saudável, mas muito básica também, né? E eu nunca... o corpo fala, né? Por exemplo, mesmo sendo de uma família que também tem um lado italiano, eu nunca fui muito de massa. Olha. Comia, mas percebia que não me fazia muito bem, né? Então já selecionava já aqueles alimentos, né, que sendo mineiro, eu comia, eu gostava, olha como eu gostava sempre do queijo mais curado, né? O queijo fresco não me fazia bem. Aí, mas como é que pode um mineiro que não come queijo, né? Um mineiro que não gosta de queijo, que história é essa, né? De mineiro que não come queijo, não gosta de queijo. Mas assim, havia uma certa rejeição natural, sabe? Eu sabia que aquilo não me fazia muito bem, então eu evitava. E acho que com isso, por muito tempo, eu consegui me equilibrar bem. Sim. Né? Foi quando eu comecei a fazer a graduação em História que aí as coisas foram se complicando, porque aí eu deixei de jantar e comecei a tomar um lanche ao invés da janta. Aí tinha o pão. Aí tinha o pão, aí tinha os salgados, né? E tinha os bolos, né? Geralmente eu chegava da faculdade e ia tomar um café, alguma coisa, né? E aí eu comecei a ter mais instabilidade, né? Aí o senhor foi em busca do diagnóstico? Nesse período ainda não. Quando eu fui para Ribeirão Preto, eu tive uma crise de saúde muito grande, né? Foram 7 meses terríveis, né? Terríveis mesmo, assim, eu perdi muito peso, fiquei com 55 quilos, estava desenvolvendo uma anemia, né, e indo ao médico e, isso é síndrome do intestino irritável, né, mas nada solucionava, né, os remédios amenizavam, mas não melhoravam. Até que depois, né, fazendo um exame, viu que tinha uma intolerância severa à lactose, né, e eu comecei a retirar o glúten também, aí a saúde começou a recuperar, e o médico falou, não, então 0. Né. Ele falou, a lactose, pode ser que o organismo volte a processar a lactase, pode acontecer de você conseguir ingerir ainda alguma coisa que tenha leite, mas o glúten 0. E aí a saúde se recuperou, né? Foi retirar. Também era algo que não fazia parte já da sua alimentação, fez parte durante um período, né? Quer dizer, então o senhor se adaptou até bem, assim. Sim, sim. Não, foi uma transformação, assim, incrível, né? Imagina. Uma das características do celíaco é o raquitismo, né? A gente não desenvolve muita massa muscular. Eu sempre tive dificuldade de desenvolver massa muscular, sempre, minha vida inteira, né? O período que eu estava no colégio militar, como a gente fazia exercício físico praticamente todo dia, nós tínhamos exercício físico, eu consegui desenvolver um pouco mais. Mas sempre fui magro, né? Sempre na faixa aí dos 61, 62 quilos, não passava disso. E perdia muito rápido também. Eu chegava a perder 1, 2 quilos, assim, em uma semana, às vezes quase que de um dia para o outro, né? Perdia muito rápido. E o senhor faz alguma atividade física? Eu tenho que fazer, né? Exatamente por conta do desenvolvimento da massa muscular, né? É recomendado que faça. Porque no dia de hoje, na rotina que o senhor tem, imagino que tem que ser assim, como um remédio, né? Sim. Tem que tomar um remédio, mas também tem que fazer atividade física, né? Sim. Porque é um problema de absorção dos nutrientes, né? E isso vai afetando o intestino, a absorção começa a ficar comprometida, então a gente tem que
ter outros recursos aí. Então não, pode deixar. Aí, acho que isso é importante. A questão, por exemplo, da hóstia, não existe hóstia sem glúten. Não existe, né? Isso aí tem que ficar bem claro. Às vezes, não, porque tem que ser uma hóstia sem glúten. Não existe hóstia sem glúten. Tá. Existe uma hóstia que ela é feita com um trigo especial. É um trigo que contém um índice baixíssimo de glúten, certo? E é desse trigo que se faz essa hóstia. Então, quem tem... Então, é um trigo especial. Exato. Que vai fazer essa que tem hóstia. Uma porcentagem de glúten muito pequena, mas tem. Então, que para ser uma hóstia, precisa ter... Tem que ser de trigo, não pode ser de outra coisa. Não pode. Tem que ser de trigo. Né? Então, quem tem intolerância severa, tem casos de celíacos, né, que é um grau muito severo, então nem essa hóstia pode. Aí esses podem comungar sob a espécie do vinho. Né? Aí geralmente eles trazem o cálice, a gente consagra e eles tomam o vinho consagrado no lugar da hóstia. Entendi. Porque não podem com essa hóstia. No meu caso, uma hóstia dessa é tranquilo, não me afeta, né? Não me afeta. Então, com essa, eu consigo... Consegue... Um padre, se ele tiver uma intolerância severa, ele não pode presidir celebração. Ah, é? Porque para presidir a celebração, quem preside a celebração tem que comungar as duas espécies, o pão e o vinho. Se ele não pode comungar o pão porque contém glúten, só pode tomar o vinho, então ele pode concelebrar, mas não presidir a celebração. Olha, que curioso. Essa determinação veio em 95. 95. Bom, agora vamos falar sobre... Eu sei que eu estou aqui aproveitando, estou numa aula com o senhor. Eu abri minha casinha aqui, olha, que é Nossa Senhora da Consolação, que é uma devoção mariana dos agostinianos, Sim, é isso? Sim. Qual que é o dia dela, Frei? É no dia 4 de setembro, né? 8 dias depois de Santo Agostinho, né? E ela... Conta um pouquinho da história dela, assim. Por que ela é uma devoção mariana? Na época em que surge a devoção à Nossa Senhora da Consolação, é a mesma época da devoção à Nossa Senhora do Rosário, à Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo, né? Então, Nossa Senhora do Carmo com o escapulário, Nossa Senhora do Rosário com o rosário e a Nossa Senhora da Consolação com a correia, né? Também ela é chamada Nossa Senhora da Consolação e Correia. Tem e correia. E correia, porque ela tem a correia na mão, né? Ela tem a correia. Ali ao lado dela é Santa Mônica e Santo Agostinho. E Santo Agostinho. Isso. Santa Mônica e Santo Agostinho recebendo a correia de Nossa Senhora. E onde ela teve uma aparição? Aí é que surge na Idade Média essa lenda, né, de que num determinado momento Nossa Senhora teria se manifestado a Santa Mônica e a Santo Agostinho e entregue a eles a correia, né? A correia na forma que nós utilizamos, né? O cinto com a correia na vertical. Na vertical. A correia ali na vertical. E ela apareceu aonde? Na Itália ou na África? Seria na África, no caso, né? Porque... Ou na África, ou talvez ainda na Itália, porque teria sido antes da morte de Santa Mônica. Pois é. Nesse período, na Itália, no caso, antes da morte de Santa Mônica. Historicamente, talvez não tenha ocorrido isso, né? Nós não temos registros antigos, né? Do local surge exato, na Idade Média, né? Então é uma coisa que é muito própria desse momento aí do século XIII, né? Quando se expande a devoção à Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora do Rosário, e entre os agostinianos a Nossa Senhora da Consolação. Né? Que curioso, ela é dia 4 de setembro, no meu mês. Eu faço 20 de setembro e Nossa Senhora da Consolação.
Nossa, e nós temos, né, uma comunidade aqui na paróquia Santa Rita que é de Nossa Senhora da Consolação. Tem a Santa Mônica também, né? Temos a comunidade Santa Mônica, né? E nossa, que a Santa Mônica e Santa Helena não é agostiniana, né? Eu achava que Santa Helena é a mãe de Constantino. Santa Helena, ela, dentro da tradição cristã, ela tem uma importância muito grande, porque foi graças a ela que se incentivou a construção de vários santuários cristãos, né, nos lugares onde Jesus viveu e passou. Né? Tá. Ela foi a das que procurou recuperar as relíquias, né, da cruz de Jesus Cristo, né, das relíquias da Santa Cruz. Então, assim, devido a essa, ela era cristã, né, e deu esse apoio, vamos dizer assim, esse suporte para essa construção de alguns santuários onde Jesus viveu, né. E a mãe de Constantino, século IV, mas antes de Santa Mônica, antes mesmo de Santo Agostinho anterior. E existe uma consagração à Nossa Senhora da Consolação. Sim. É diferente de uma consagração à Nossa Senhora? Não, é só uma questão devocional, né? São os diversos títulos de Nossa Senhora, onde a consagração a Maria em vista ou de acordo com aquela devoção. Então, quem é devoto de Nossa Senhora do Carmo tem a consagração a Nossa Senhora do Carmo. Quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida tem a consagração a Nossa Senhora Aparecida, né? Quem é devoto é conforme a devoção, né? Entendi. Frei, é um prazer receber o senhor aqui. Eu queria também que a gente, para terminar essa nossa entrevista, o que o senhor espera de um Papa agostiniano? Se tem algo no seu coração que diz mais forte sobre Porque existe uma expectativa, sim, eu acredito. Primeiro foi uma surpresa, né? Acho que ninguém esperava, né? Nem nós agostinianos esperávamos, né, que fôssemos ter um Papa agostiniano. De fato, ainda mais assim no início de um pontificado, são muitas as expectativas, né? Eu penso que vai dar uma boa contribuição para a igreja em vários sentidos, né? Primeiro, ele associou o nome dele a Leão. A inspiração, ele mesmo disse isso logo no começo, foi em Leão XIII. Mas eu costumo brincar, eu acho que ele se enganou, né? Ele está pensando no Leão XIII, mas ele vai se ver em situações muito semelhantes à do Leão Magno, que foi o primeiro Papa chamado Leão, né? Que teve que se enfrentar com Átila, né? E vai ter que enfrentar muito Átila ainda na vida dele, né? No mundo que nós estamos vivendo agora, com certeza ele vai precisar muito mais do espírito do Leão Magno do que do Leão XIII, né? Para os enfrentamentos aí dos nossos tempos, né? Mas assim, dada essa bagagem, né, de Santo Agostinho, da espiritualidade agostiniana, que é muito ampla, né? Que ela é muito vasta. Ela pega os aspectos assim, de uma vida contemplativa, de uma vida de oração, de uma vida de silêncio. Ela cogita também o aspecto fraterno, né, da convivência comunitária, fraterna. Ela contempla também a questão do trabalho apostólico. Tudo isso foram elementos muito fortes na vida de Santo Agostinho. E que ele, como agostiniano, né, tem essa base de espiritualidade, né? Então, acho que com isso ele vai dar, sim, uma boa contribuição para a vida da igreja. Penso que vai ser uma lâmpada, né, que vai refletir essa luz de Cristo nos nossos tempos. Com certeza, eu acho que ele vai. Eu falei que seria para terminar, mas faltou uma pergunta, que foi o seguinte, que a Ordem completou 125 anos no Brasil. A Ordem dos Agostinianos Recoletos? As duas, né? Chegaram no mesmo ano, 1899.
Só que os agostinianos recoletos chegaram um pouco antes. Me parece que os da Ordem de Santo Agostinho foi coisa de alguns meses depois, né, que eles chegaram aqui no Brasil. E eles chegam em qual estado primeiro? Os agostinianos recoletos, a Ordem de Santo Agostinho, eu não saberia dizer. Os agostinianos recoletos, os primeiros que chegaram, um grupo chegou no Pará. Olha. Né, e um outro grupo foi para o Triângulo Mineiro, para Uberaba, na época a diocese de Uberaba, Goiás. Né? O primeiro grupo se instalou lá no Triângulo Mineiro. No mesmo ano de 1899, um grupo de agostinianos veio para Vitória, veio para o Espírito Santo, né? Porque aqui eles se dividiram em dois grupos. Um foi para o norte do estado e um outro grupo foi para o sul do estado. Né? No mesmo ano, sabe? De 1899. Então esses foram os primeiros lugares. Né, Então por isso que vocês têm um trabalho muito forte no Pará, que começou também, por lá. Sim, sim. Porque uma marca dos agostinianos recoletos, embora a espiritualidade agostiniana recoleta seja voltada para a vida conventual, para a vida fraterna, para a vida de oração, desde o começo também eles já foram missionários. Os agostinianos recoletos foram missionários nas Ilhas Filipinas. No século XVII, 1604, 1605, por aí, eles já estavam nas Ilhas Filipinas, lá na Ásia, né? Exercendo um trabalho missionário. Então, a dimensão missionária sempre foi muito forte também dentro dos agostinianos recoletos. O senhor já passou também um período no Pará? No Pará, não. Eu já estive em Lábrea, né? Um período muito curto, foi um intervalo durante a teologia que eu passei lá em Lábrea, né? Estive em Tapauá, muito rapidamente eu conheci Canutama e participei de uma assembleia da prelazia em Lábrea mesmo. Né? Então lá eu conheci o trabalho missionário. Hoje os agostinianos recoletos estão praticamente em todo o Brasil? Não. Os recoletos, né, nós estamos no Amazonas, né? Tem aí a prelazia de Lábrea. São duas províncias diferentes, né? Então tem uma província que está no Amazonas e no Ceará. Tá. Nós temos a nossa província agora, de Santo Tomás de Vila Nova, que está no Pará, né? Aqui no Espírito Santo, São Paulo, e tem uma casa também no Paraná. Né? E o Rio de Janeiro, que é a sede. Não, o Rio de Janeiro é a sede. É a sede da província atualmente. Né? Ah, entendi. É muito curioso, eu acho. Eu fico sempre... sempre gera uma curiosidade já para saber, né? Porque... E estão construindo uma paróquia, né, de Santa Rita lá no Rio, né? Sim. É na Barra ou no Recreio? Na Barra? É Novo Leblon. Nossa! Barra... Na Avenida das Américas? E parece que vai ser grande, né, essa paróquia lá, né? É uma igreja bastante grande, é um espaço assim, bastante grande mesmo, está muito bem planejado, assim, né, com estacionamento próprio, né, e com áreas assim, para os diversos trabalhos, né, a previsão é de pastorais. Quando? Ela parece que já está funcionando, já está se celebrando, né, mas ainda estão terminando, né? Mas eles estão celebrando e construindo ao mesmo tempo. Que curioso. Fazendo agora os arremates finais. Né? Depois a gente vai mostrar, né, Vanessa? A gente mostra. Frei, quero agradecer muito. Muito obrigada. Aliás, quero dizer aqui, para todo mundo ouvir, que as suas homilias são verdadeiras catequeses. A gente aprende muito quando a gente escuta o Senhor. Saiba que o Senhor tem o dom de tocar no nosso coração. Isso eu preciso dizer, porque quando a gente fica encantada, a gente não cansa de falar em casa, olhar e falar assim, nossa, que homilia, Frei Sérgio. Porque o Senhor nos ensina muito a interpretar a palavra, a nos trazer para a realidade, porque fica às vezes muito distante, mas o Senhor consegue fazer isso.
nas suas palavras. Então, que Deus continue conservando isso no Senhor, porque o Senhor ensina muito pra gente. A escola de fé e teologia, eu sou uma aluna, não sou frequente nas aulas ao vivo, mas eu vejo as aulas gravadas, gosto muito, parabenizo, né, pelas escolhas, isso é muito bom. E quando o senhor tiver algo para nos ensinar, pode voltar aqui. Tá, ok. Volta aqui, porque para a gente ensinar para mais pessoas aqui. E como eu peço sempre, para a gente terminar, pode terminar com a sua bênção? Sim. Por favor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Frei. Disponha. Até o próximo episódio.